Olá, estamos começando agora o podcast Eleições 2022, uma realização Portal NG Plus e Jornalismo Unisatic. Aqui quem fala é a jornalista Marli Vitali, aqui da Unisatic, e hoje nós recebemos para uma conversa o candidato Daniel Ló, que disputa uma vaga no Congresso Nacional como deputado federal. Candidato Daniel Ló, muito obrigada, bem-vindo. Obrigado, Marli, obrigado ao Portal NG Plus e à Unisatic por oportunizar esse espaço para a gente poder mostrar as nossas ideias, bandeiras e também parabenizar por o Portal NG Plus valorizar e fortalecer a democracia. Em tempos que a gente andou tanto para trás, a gente tem que voltar a defender a democracia pelo fato de que esse governo, de tanto ruim que fez, também conseguiu desmoralizar a democracia, e eu acho que nós precisamos defender as entidades democráticas desse país. E mais uma vez parabenizar o portal NG Plus e a Unisatic por estar com essa atitude, né, convidando os candidatos, fortalecendo a nossa democracia. Lembrando que essa entrevista tem a duração máxima de 15 minutos, que é um tempo pré-estabelecido para que todos os que passam aqui pelo nosso microfone possam falar. Eu estou ligando o nosso cronômetro a partir de agora e já faço a primeira pergunta ao candidato. É a primeira vez do senhor disputando uma vaga como deputado federal? Isso, já fui candidato a deputado, já fui candidato a vereador na cidade de Sara, sou natural de Criciúma e moro em Sara há 38 anos, então a nível estadual é a primeira eleição que eu disputo a vaga de deputado federal. Ok. Candidato, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as suas bandeiras que o senhor defende, quais são as suas linhas de trabalho. Marli, primeiro que lá em Brasília a gente tem que revisar a reforma da Previdência, essa reforma que foi feita agora e que vai fazer com que muitas pessoas trabalhem 5, 10, 15 anos a mais do que teriam que trabalhar para se aposentar. Muitas delas também não vão nem conseguir se aposentar e vão passar uma fase, que é a fase de curtir mais a vida, de poder aproveitar de forma indigna, porque se não tiverem nem ao menos o aposento, não vão estar protegidas pelo INSS. Então, é necessário, a primeira coisa lá em Brasília é poder revisar essa reforma da Previdência que tirou essa condição do brasileiro poder, depois de tantos anos, né, trabalhando, vai ter que trabalhar um pouco mais. Então, a gente precisa revisar isso. A reforma trabalhista, que também foi vendida para as pessoas, e a gente ouvia muito e lia muito nos jornais, de que ela ia gerar muitos empregos, milhões de empregos, e ia também valorizar o salário dos trabalhadores. O que a gente está vendo aí é que ainda continua tendo milhões de desempregados. A política de valorização do salário ela não existe mais, por isso que as pessoas, além da carestia no supermercado, ainda elas não conseguem dar conta das suas despesas do dia a dia, do mês, porque a política de valorização do salário já não existe mais. Faz mais de 6 anos que ela não existe. Então é necessário, e tudo isso está incluso no pacote da reforma trabalhista. A gente precisa, essa sim, revogar, ou seja, exterminar essa lei que está precarizando o serviço e o trabalhador. É uma necessidade também a gente olhar para os trabalhadores uberistas, né, que são os trabalhadores de aplicativos, que esses também não estão nem com o guarda-chuva da proteção dos seus direitos trabalhistas. A gente tem aí mais de 1 milhão de trabalhadores e acredita-se que com a evolução, né, da sociedade, com o avanço da tecnologia, muitas outras profissões também vão entrar no mesmo aspecto e nas mesmas condições dos que já estão trabalhando hoje, os entregadores de comida e os transportadores de particular, né, que são os Ubers. Então é necessário ao menos criar projetos e leis que eles possam trabalhar com seguro, possam trabalhar, se eles tiverem algum acidente, estarem amparados pelo INSS, que eles tenham o acesso ao descanso remunerado, ao 13º, às férias. Então são coisas básicas que hoje esses trabalhadores não têm. E a gente percebe que essa lei que foi aprovada do home office, ele vai
no sentido de que essa política de contratar pessoas, trabalhadores, ela vai avançar e a gente precisa também estar lá em Brasília defendendo, né, ao menos os direitos básicos do trabalhador. Então é nesse sentido que a gente quer lá em Brasília trabalhar para poder fazer com que a classe trabalhadora, eu sou candidato do Partido dos Trabalhadores, então a nossa maior preocupação realmente é com o trabalhador para poder dar boas condições e também que o trabalhador não tenha condições de ao menos também curtir um pouco da vida de forma digna. Então é nesse sentido que a gente tem essas bandeiras, Marli, para poder lá em Brasília defender. E claro, olhando aqui para a região, a gente também pode ver muitas outras oportunidades e que são pontuais e que a gente vai estar podendo contribuir para que também a região tenha um deputado de esquerda, porque hoje a gente tem, todos os três não são da direita, aprovam e votaram nesses projetos que eu te falei, votaram no orçamento secreto, um deles votou no teto de gastos e não há nenhum contraponto em relação a essas posições políticas. Eles podem até ter essas posições políticas, mas também temos que ter candidatos, mandatos aqui, deputados federais, que também pensem diferente e façam o seu contraponto. Então era nesse sentido que a gente vai lá em Brasília defender esses pontos para poder melhorar um pouco mais e tirar um pouco essa pressão que hoje os trabalhadores têm. Não é nem pressão, né, do empregador, mas é a pressão da vida, é a forma como as pessoas estão vivendo hoje, que a gente percebe que as pessoas estão mais doentes, muitas delas com doença mental, então é necessário que a gente possa trazer um pouco mais de tranquilidade para essas pessoas. Ô candidato, gostaria de saber do senhor, né, como é que a gente vai poder ver esse seu trabalho refletido aqui no sul de Santa Catarina? Essas questões que eu te falei são a nível Brasil e que refletem bastante aqui. Mas acredito também, Marli, é uma condição que eu sou contra, mas às vezes alguns candidatos pensem diferente, mas é a tal da emenda parlamentar, porque a impressão que a gente tem hoje que os deputados aqui da nossa região, eles só trabalham com a emenda parlamentar, e o papel do deputado é fiscalizar e criar leis para melhorar a vida das pessoas, melhorar a proteção do Brasil, da democracia, enfim, estar lá fazendo essa função. Mas o que percebe-se hoje é que os nossos deputados aqui que a gente acompanha, os três aqui da região, só se vê eles falar no rádio ou entrevistando, falando de emenda parlamentar. Então, nesse sentido, uma das minhas condições é realmente prestar um serviço para a sociedade, estar conectada com as pessoas e criar projetos e condições para que o papel principal do deputado seja exercido de forma bem tranquila e bem transparente e não somente ser um deputado de emenda parlamentar. Mas eu toquei nesse assunto da emenda parlamentar porque eu sendo eleito, Marli, eu quero fazer com que essa emenda parlamentar ela vá para um projeto só, seja na saúde, na educação, enfim, mas que a gente construa alguma ferramenta ou alguma estrutura para atender a região toda em algum serviço essencial que hoje não tem. Eu gosto muito daquela ideia do projeto lá de Florianópolis, que é o Hospital Universitário, que também é uma possibilidade. Claro que hoje um deputado ele recebe em torno de 80 milhões de reais de emenda no seu mandato inteiro. É bem provável que isso não dê para construir um projeto tão grande assim, mas eu acho que tem que já iniciar o debate, criar essa expectativa para que a região tão carente de saúde, né? A gente tem muitos hospitais, mas está sempre faltando, parece que nunca acaba essa questão da saúde. Mas eu vejo essa condição que, como eu não posso abdicar da emenda parlamentar, que ao menos esse total seja investido em um projeto grande para a região e que possa beneficiar todos de forma democrática. Candidato, eu gostaria que o senhor usasse esse tempo restante, a gente tem alguns minutos ainda, para dar o seu recado, enfim, ao eleitor e a quem nos ouve agora.
Agradecer, Marli, pelo espaço, até porque, mais uma vez, parabenizar o portal e a Unisatic por estar ajudando a fortalecer a defesa da democracia. Pedir o voto, para as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ler. Eu sou o Daniel, sou aqui de Saara e sou candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Sou o único candidato do presidente Lula aqui na região de Criciúma e na região de Araranguá. E lá em Brasília a gente vai estar com certeza conectado com Lula, porque o Lula presidente vai precisar também de uma base, e principalmente a região vai ganhar com isso, porque nós tendo um deputado federal da base do Lula aqui na região, com certeza os projetos, as políticas públicas que vão retornar no governo Lula, a gente vai poder também beneficiar muito mais a região, pois nós vamos ser um porta-voz do presidente Lula aqui na região e também porta-voz da região lá com o presidente Lula. Meu número é 1300. Quero pedir também o voto para o nosso senador Darberger, para o Décio Lima e a Bia Vargas a governo no 13 e fortalecer e conversar e falar para as pessoas da necessidade do voto útil para a gente poder eleger o presidente Lula agora no primeiro turno, para poder o Brasil, além de voltar a ser feliz, ser um país respeitado no mundo. Ok, então, nós agradecemos mais uma vez ao candidato Daniel Locke, que participou conosco aqui desse momento do podcast Eleições 2022, que é uma produção em parceria entre o Portal NG Plus e o curso de jornalismo da Unisatic. A supervisão é da coordenadora de jornalismo do NG Plus, Amanda Garcia Ludwig, e da coordenadora do curso de jornalismo da Unisatic, a Karina Farias. Muito obrigada a vocês que nos ouvem e até a próxima. Tchau!